Vamos dar continuidade aqui, o Matheus vai ajudar nessa parte. Vamos só melhorar um pouquinho esse código aqui, de novo. O que é principal da aula de hoje é esse famoso break, a gente vai explorar ele um pouquinho mais, tá? De novo, tem que lembrar que o break, ele dá uma desestruturada na hora que você está fazendo o código, então você tem que usar o break com cuidado para o seu programa não ficar desestruturado, tá bom? Tá, eu vou continuar arrumando esse cara aqui para ele fazer exatamente o que ele tinha que fazer. Ele vai até o primeiro espaço e termina ali. Só que aí eu já vou fazer de uma maneira mais próxima do que a gente poderia fazer direto. Vocês perceberam que a gente não usa o str para mais nada? Perceberam que Sim, você percebeu, Matheus Dias? percebi. Eu não uso o str para mais nada. Então por que eu tenho que colocar ele num outro lugar para poder imprimir? Eu poderia simplesmente imprimir o próprio str aqui. Poderia imprimir o próprio str aqui. A única coisa é que daí eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Lembra? Bem, do jeito que está aqui, eu não tenho mais essa variável, certo? Então a gente tem que decidir alguma coisa sobre essa variável aqui. Mas do jeito que está aqui o código, ele vai funcionar, mas ele vai imprimir exatamente aquilo que eu digitar. Tá? Então, Denilson da Silva Simão. Imprimiu exatamente o que eu digitei. Porque eu me livrei da variável onde eu estava copiando a string. Mas você sabe por quê? Como é que a gente faz para ele parar? Como é que eu determino onde é que para uma string? Com o barra zero, não? Com barra zero. Então, ao invés de a gente copiar num outro lugar e colocar o barra zero, a gente só vai lá e coloca o barra zero onde ele achou espaço. O que acontece? Vamos lá, de novo vamos recuperar. O que a gente sabe na linha 14 aqui, Matheus? A gente sabe tem duas possibilidades, tem um ou aqui. Ou é a negação da condicional lá em cima, certo? A negação da Certo. condicional lá em cima. Então, ou eu tenho que o str da posição i é igual ao barra zero, o barra zero aqui, Isto é o que apareceu em YouTube. tá vendo? Eu tenho que deixar o celular lá longe. Ou ele chegou aqui no espaço, certo? Aí, o que eu estou fazendo aqui na linha 15? Na linha 15, eu estou pegando o str da posição i e colocando barra zero, certo? Uhum. Se já tinha barra zero Certo. antes, continua. Se E se estava com tivesse espaço, espaço, vira o barra vira zero. barra zero. E aí acaba a string ali. Então esse programa vai. Não? Por que não? Ele salvou? Agora sim. Esse programa vai fazer a mesma coisa que estava fazendo antes. Certo? Cara, isso daqui é mais próximo ainda do que você encontraria em C. A única coisa que não é assim é por conta dos ponteiros, que a gente vai ver mais pra frente. Mas sem considerar ponteiros, está muito mais próximo do que a gente faria, do que você encontraria no programa em C. Se você tem uma string, aí o ponto aqui é assim: você tem que pensar, eu vou usar essa string para alguma coisa? Eu vou continuar usando essa string para alguma coisa? Sim ou não? Se eu não vou usar essa string para nada, então eu simplesmente vou lá, coloco um barra zero e aí, o que eu tinha escrito depois continua lá. Continua lá. Só que a única diferença é que ele não vai mais considerar, na hora de imprimir, por exemplo, ele não vai considerar a partir dali. Na verdade, nenhuma operação mais vai considerar a partir daquele ponto. Vai chegar naquele barra zero ali e vai parar. Tá bom? E aí o código fica mais simples ainda. Tudo bem? Uhum. Você entendeu exatamente o que está acontecendo? Até que sim. Beleza, então. Nesse programa aqui, eu acho que é tudo que a gente consegue. Eu acho que é tudo que a gente consegue fazer nesse programa aqui seria isso, tá? Diga. Você, por exemplo, pensa que você tem lá a sua string. Sim, O que você fez aí foi colocar um barra zero na posição i da string. O exato. que acontece com o que está depois? Continua lá. Quer Ah, o ver? que então, se depois você vier e trocar esse string na posição i,
por uma coisa tipo 2, ele vai continuar o que existe depois vai continuar existindo. Olha só, o que vamos fazer aqui, ó. O que aconteceu agora? Ele colocou, terminou, imprimiu, aí ele foi lá na posição I, que eu coloquei o barra zero, coloquei um ponto. Então sumiu o barra zero dali. Aí ele volta a ter string toda de novo, até chegar no barra zero lá na frente. Entendi. Ó, vamos lá. Adenilson. Ah, interessante. Acabou. Adenilson, ponto. Acabou, ele não achou mais o barra zero, ele vai até o final. Certo? Entendi. O que a gente poderia até pensar em fazer aqui? A gente poderia pensar assim. Não, tudo bem, vamos deixar o código desse jeito. Na próxima gravação a gente vai fazer um pouquinho diferente esse negócio aqui, mas por enquanto tá ok, tá? Importante que a gente esteja entendendo o que está rolando. Então, o que a gente viu até agora, primeiro, esse jeito de fazer aqui, de mexer com a string e tal, repara que ele é muito barato, é muito fácil. Você muda o final da string colocando um barra zero, você tira o barra zero, voltou a string e tudo mais. Se você fosse fazer isso numa linguagem tipo Python ou Ruby, dava para fazer, mas com certeza com bastante mais custo para o computador. Para o computador, tá certo que você teria que imaginar quando que você precisaria fazer uma coisa desse jeito, mas quando você precisar, tá aí e é assim que vai funcionar. Tá bom? Bem, alguma dúvida do que a gente viu até aqui? Não? Acho que não, professor. Não? Vamos mudar esse programa? Eu vou mudar esse programa mesmo aqui. Eu quero fazer o seguinte, ó, se eu colocar Adenilson da Silva Simão, eu quero que ele imprima Adenilson, Adenilson da Silva, Adenilson da Silva Simão, entendeu? Então se eu colocar lá, não tinha medo, o tal de João de Santo Cristo, a gente vai falar, não tinha medo, sabe? Desse jeito. Vamos mudar o programa para fazer isso? Só para vocês verem como é que seria relativamente tranquilo da gente fazer um programa para ter esse comportamento. Agora a gente já vai tentar fazer direto, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Olha, no meio do caminho tinha uma pedra. Então no meio do caminho, no meio do caminho tinha, no meio do caminho e assim por diante. Então como é que a gente vai fazer esse programa? Tá. Primeiro, se eu quero ir até o final da string, então enquanto a string for diferente de barra zero, tá aqui. Esse aqui, talvez a gente tenha que fazer ele umas 2 vezes para ficar mais claro, mas eu acho que nem vai ser preciso. Enquanto e for diferente de barra zero, tá vendo? Esse laço mais de fora aqui enquanto a string toda não terminar, eu entro. Enquanto eu não achar um barra zero ainda, aqui dentro, eu avanço. Só que aqui, esse laço quebra quando eu achar um espaço. Então, quando eu saio daqui, eu achei o espaço. Eu venho, só que o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente chegou aqui, a gente coloca um espaço, certo? E aí, o que a gente tem que fazer? Quase lá, quase lá. Será que tem como salvar? Como é que a gente faz aqui? O problema que a gente tem aqui é que a gente tem 2 maneiras de sair, né? A gente tem que sair do laço mais externo quando a gente já chegou no último barra zero. Tá, eu vou fazer de um jeito, talvez a gente ache um jeito melhor de arrumar. Eu vou guardar o que ele encontrou na string. Aqui era a hora de usar flag, tá? O pessoal falando das flags lá. Aqui é uma hora que talvez a flag fosse a melhor forma de resolver. Depois a gente pensa nisso. Eu salvei o caractere que estava lá na string, mudei aquela posição para 0, imprimo a string e coloco o caractere de volta. Certo? Coloco o caractere de volta. Aí ele volta aqui para cima. E aí ele vai verificar se não chegou no final. Se não chegou no final, ele vem para cá, continua avançando até achar um espaço ou o barra zero. Chegou lá, ele coloca, salva o caractere, coloca um barra zero, imprime, devolve o caractere e assim por diante, tá? Vamos lá.
Compila, deve funcionar, mas eu não gostei muito da lógica. A gente tem que arrumar um pouquinho essa lógica. Adenilson da Silva Simão. Opa, ainda não funcionou. Por quê? Não tem que incrementar também fora do laço, do while? Tem razão. Desse laço aqui, né? Isso. Tem razão. Senão ele vai parar da primeira vez e não vai mais passar. Ok. Não, eu acho que a gente vai ter que recorrer à flag. Tá, funcionou. Porque eu acho que já não ficou muito legal aqui, que eu tenho 2 incrementos pro i. Mas tem razão. Então, se eu rodei aqui, vamos colocar lá. Não tinha medo João de Santo Cristo. Tá lá. Tá bom? Deixa eu só ver se tem como a gente melhorar um pouco a lógica. A gente vai fazer uma coisa que talvez fique melhor. Quando você sai do laço... Matheus, tá aí ainda, Matheus Dias? Tô aqui. Quando a gente sai do laço, qual que é o ponto? Por que a gente tem que fazer toda essa maracutaia aqui? É que se a gente não fizer essa maracutaia... Bem, se bem que... Será que... Bem, vamos lá. Vamos aproveitar a possibilidade de compilar e testar. Só testar um negócio aqui. Não. Se eu não faço esse esquema aqui... Ah, tá. Eu tenho que colocar espaço de novo. Calma lá, pessoal. Calma lá, que tá tudo sob controle. Tá, funciona. Não precisei de salvar esse cara aqui por causa desse I++. Não, mas não deveria funcionar. Esse negócio não deveria funcionar. Tem alguma coisa meio bichada aqui, sabe? Esse programa não tá certo, tá, gente? Sinto muito. Eu não consigo explicar como ou porquê, mas ele não tá certo. A gente tem que fazer isso daqui. Tá, vamos salvar. Vou parar a gravação agora, a gente volta a gravação em seguida. Eu vou fazer ele de um pouquinho diferente, de uma maneira que eu acho que fica um pouco mais elegante e com certeza vai ficar mais certo, tá?